Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje, sábado, 21 de março, está no ar mais um episódio de Paulo Maloca, a série. Dando seguimento, de forma cronológica, à trajetória de Paulo Maloca, chegamos a mais um capítulo dessa história que vem prendendo a atenção de todos. Ao longo dos episódios, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer a fundo a verdadeira história desta lenda da segurança pública de Minas Gerais. Sua origem, sua família e os primeiros passos na vida do ramo de pedras preciosas. E a curiosidade só aumenta. Muitos querem saber quando e como aconteceu um dos momentos mais importantes dessa jornada: o ingresso de Paulo Maloca na polícia. É exatamente isso que começa a ser revelado agora, mostrando como as escolhas e desafios foram moldando o caminho dessa grande história que vai nos levar a fatos tão surpreendentes, até inimagináveis por todos que nos acompanham. Então se prepare, porque a história continua e tem muita coisa marcante vindo por aí. Vamos acompanhar. Continuando sobre o trágico acidente que tirou a vida da minha avó, naquele momento, após as palavras da minha mãe e ela em prantos, eu fiquei sem chão e sem reação. Me lembro que sentei no sofá, coloquei as mãos na cabeça e comecei a chorar. Depois minha mãe me abraçou e choramos juntos não sei quanto tempo. Então, sem usar a palavra morreu, eu perguntei para minha mãe: alguém mais além da minha avó? E minha mãe, tentando se conter, me disse: não, meu filho, no acidente, somente sua avó. Uma fatalidade. Então ela, voltando a chorar, me disse: eu tenho que ligar para lá para a gente saber o que vamos fazer. E eu falei: tudo bem, mãe, eu vou lá para cima, vou para o meu quarto, quero ficar lá um pouco, qualquer coisa a senhora me chama. Então eu subi, passei em frente ao quarto de minha avó, voltei, parei, olhei lá para dentro, olhei para a cama dela, para a cama da minha mãe, a qual dormia sempre com ela. Observei os móveis, guarda-roupa, cômodo, os criados mudos, tapetes. Então entrei. Dava para sentir o perfume, pois minha mãe tinha deixado tudo arrumado, esperando a minha avó. Sentei em uma cadeira e comecei a imaginar como seria difícil, daquele dia em diante, viver sem a minha querida avó, principalmente para minha mãe, as quais amanheciam e dormiam sempre juntas, há anos, desde que nós viemos lá de Vitória. Então, novamente, eu chorei muito. Eu nunca tinha sentido uma tristeza tão grande na minha vida. Parecia que tinha arrancado uma parte de mim. Depois eu fui para o meu quarto e fiquei lá por um tempo. Então minha mãe chegou e me falou: meu filho, temos que ir para Muriaé. Foi para lá que ela foi levada. E já foi decidido. Será lá que ela será sepultada. Então eu falei: tudo bem, mãe, vamos sim. Então eu desci e resolvi ligar lá para a casa do meu amigo Edinho. E contei para ele o que tinha acontecido. Ele ficou muito triste, ele gostava muito da minha avó. Então eu disse a ele que eu não estava nada bem para pegar a estrada. E ele me falou: tudo bem, fala para sua mãe que eu vou com vocês. Vamos no meu carro, que eu estou mais acostumado a dirigir. Nos arrumamos e o Edinho chegou. Então saímos no carro dele. Era uma caravana. Quando lá chegamos, grande parte da família já estava reunida. Era uma tristeza sem fim. Dormimos na fazenda. No dia seguinte, já no velório,
após muitos choros, despedidas e lamentações, minha querida avó foi sepultada. Eu realmente nunca tinha visto nem sentido tanta tristeza na minha vida. Não somente pela despedida da minha avó, mas principalmente por causa da minha mãe. Então depois nós voltamos para Valadares. Eu sempre fui grato, meu amigo Edinho, por muitas coisas nessa vida, mas principalmente por esse momento, em especial pela sua presteza e carinho com a minha mãe. Realmente tem coisas na vida que ficam gravadas para sempre na mente e no coração. Até hoje eu sinto saudade da minha avó, do seu jeito doce e carinhoso de me olhar, de me abraçar, de me beijar e conversar comigo. Essas lembranças acredito que vou levar comigo até o fim. Os dias iam se passando, mas a dor da perda era frequente. Às vezes eu saía, mas quando eu chegava em casa minha mãe estava chorando. Então ela me abraçava e dizia: está tão difícil, meu filho, dói tanto. Todo lugar que eu olho dentro dessa casa, eu vejo a mamãe. À noite, quando eu vou deitar, aí fica muito mais complicado. Eu ainda não falei sobre isso com você, mas eu tenho sonhado com ela frequentemente. Então eu disse: eu entendo perfeitamente, mãe. Eu não falei com a senhora também, mas eu tenho sonhado algumas vezes com a avó. Nós podemos conversar um pouco sobre isso lá na sala? E ela me disse sim. Então fomos até a sala, eu me sentei no sofá e ela sentou numa cadeira grande, que era quase de exclusividade da minha avó. Então eu falei: mãe, toda vez que eu sonho com a minha avó, ela está sorrindo para mim, como se estivesse muito feliz. Será que isso tem alguma coisa a ver com aquela conversa que nós tivemos o dia que ela foi viajar? Ela me disse que meu avô, o pai Orlando, estava muito satisfeito ou feliz comigo, que era também para eu tomar conta da senhora. E por último, ela disse uma coisa de uma forma diferente, que parecia que todos estavam esperando por ela. Mas da forma que ela falou, não era sobre a viagem para Muriaé. E depois saiu sorrindo. Isso não sai da minha cabeça. Então minha mãe, enxugando as lágrimas, me disse: é exatamente dessa forma que eu tenho sonhado com ela. Sempre sorrindo e às vezes de mãos dadas com o papai. Parece que ela está muito feliz aonde ela está. E eu falei: sim, mãe. Ela tinha tanta fé, orava tanto, que acho que Deus a levou para o céu, para ficar mais perto dele, aonde com certeza o pai Orlando está. Então ela, novamente enxugando as lágrimas e o óculos, disse tentando sorrir: é isso mesmo, meu filho. Que bom que você está sentindo isso no seu coração. Os dias se passaram e naquela época eu tive uma outra conversa com ela. Agora sobre planos e trabalho. Eu tinha um amigo de nome Paulo César. Ele era filho do seu João Matias, dono de uma lavra na cidade de São José do Safira, denominada Lavra do Chiá, próxima a outra lavra, a do Cruzeiro. E meu amigo, sabendo que eu já tinha tido interesse em mexer em um serviço de garimpo na fazenda do meu tio Ajax, em Marilac, então me chamou para fazermos uma sociedade entre eu, ele e o pai dele. Então chamei minha mãe e expliquei tudo para ela, que teríamos que comprar o maquinário necessário. Um compressor, um gerador, mangueiras, mangote, martelo, marteletes, para fazer as perfurações para o uso de explosivo, dinamite, óleo diesel, contratar garimpeiro, mantimento, etc. Isso para a lavra funcionar. E todas as despesas dos maquinários, bem como toda a parte de manutenção, seriam divididas entre os sócios. Minha mãe, como de outras vezes, me disse: se você sente o desejo de mexer nesta mina, siga seus instintos. Faça o que o seu coração mandar. Eu estou aqui só para te apoiar. Porém, não deixe nunca de pensar nos estudos. Essa questão para mim é mais importante. Você não me disse que queria cursar a faculdade de Direito? Sim, mãe, com certeza. Mas o próximo vestibular é só o ano que vem. Então, enquanto isso, eu posso ir mexendo lá na lavra. Não deixa de ser um trabalho. Com certeza, meu filho. Todo homem tem que ter um trabalho e responsabilidades. Concordo plenamente, mas nunca deixe de pensar nos estudos. Então, após alguns dias, nos reunimos em São José do Safira para tratar da sociedade do garimpo. A reunião foi na pensão da dona Mariquinha Frauzino. Diga-se de passagem, era a única pensão
em São José da Safira. Lá também estava o vereador da cidade, o Davino Lúcio, que era um garimpeiro muito experiente. Nas conversas e negociações, acabou que a dona Mariquinha Flauzino e o Davino Lúcio também quiseram entrar na sociedade, para tocarmos juntos o serviço no Chiá, ficando então nós 5 como sócios. Eu, meu amigo Paulo César, o seu pai João Matias, dono das terras do garimpo, mais a dona Mariquinha e o Davino Lúcio. Já na semana seguinte, nós compramos todo o maquinário, compressor, gerador, etc. Montamos tudo para iniciar os trabalhos da mineração. Ali e assim, começou um sonho e muitos desafios, praticamente que me acompanharam pela vida inteira. De garimpar até me tornar empresário no ramo de pedras preciosas. Mas essa realmente é uma longa história. Vamos continuar. Na ocasião, eu comprei um outro Jeep para ir para o garimpo. Era um veículo adequado, lembrando que da cidade de Valadares até a Lavra do Chiá eram 100 quilômetros de estrada de chão. Então fazia sol ou chuva, toda semana eu ia. Passava a mão em um dos meus revólveres, o Colt ou o Smith Wesson, punha o meu chapéu, entrava no Jeep e partia. Eu sentia que apesar do clima de tristeza que ainda existia lá em casa, pela ausência da minha avó, minha mãe se orgulhava muito de mim, da minha determinação, disposição e ir atrás dos meus sonhos. Toda vez que ela se despedia de mim, me abraçava, me beijava, me abençoava e dizia: segue sempre seus instintos, faça o que o seu coração mandar, mas se cuida, você sabe que eu não vivo sem você. Sim, mãe, com certeza, eu também não vivo sem a senhora. Então, quando eu voltava no sábado pela manhã, ela estava sempre lá na porta de casa ou na janela, olhando, esperando pela minha chegada. E após o carinho de sempre, ela me perguntava: como foi lá essa semana? E eu contava como estava indo os trabalhos. Estamos furando e detonando os explosivos só 3 vezes ao dia, mãe. Porque estamos cortando uma capa de xisto embuchento, como o pessoal diz lá, dura demais. Andamos 1,5 metro, 2 metros, no máximo por dia. Mas está indo bem. Todos acreditam que logo pegaremos uma linha de pedra, mãe. Então ela dizia: muito bem, meu filho, vai tomar um banho, passar seu perfume para depois almoçar. Nessa ocasião, eu quase não via meu irmão, pois eu ficava a semana toda no garimpo. Então, na hora do almoço, eu perguntei para minha mãe: o que o Ney está arrumando, mãe? Que eu nunca vejo ele. Então minha mãe me disse: seu irmão Orlando comprou uma casa de jogos lá no centro. Não tem ideia onde fica. Ele vive lá. E eu falei: realmente isso é um vício. Não tem como parar. Se ele não tomar cuidado, vai acabar colocando o dinheiro dele todo fora com esse negócio de jogos. E ela falou: eu concordo, mas não adianta falar. Vocês dois são meus filhos, mas como são diferentes. Você puxou muito seus tios. Eu realmente não sei quem ele puxou. Seu pai eu sei que não foi. Ele não jogava nem bebia, apenas fumava. O único jogo que ele gostava era futebol. Você sabe, né, meu filho? Sim, mãe, eu me lembro bem do meu pai. Então minha mãe me disse: me lembrei, o seu amigo Edinho veio aqui ontem te procurar. Falei que você chegaria hoje. Ele pediu para você ligar lá para a casa dele. Está precisando conversar com você. Tudo bem, mãe, eu vou ligar para ele. Então mais tarde liguei. Dona Lenita, sua mãe, que atendeu. Conversamos bastante, ela queria saber por que eu estava sumido. Falei sobre o garimpo, sobre o sonho de tirar muitas pedras e ficar milionário. Depois ela passou o telefone para o Edinho, nós conversamos um pouco e ele me disse: vou ir na sua casa. Tenho que conversar um assunto com você, mas vai ser melhor pessoalmente. Eu falei: tudo bem, vem para conversarmos, vou te esperar. Não passou muito tempo, então ele chegou. Alegre, parecendo estar muito animado, cumprimentou minha mãe e então fomos para a sala conversar. Então ele me explicou que o irmão dele, o Zé Neves, que era detetive, tinha dito que tinha aberto o concurso da Polícia Civil com aproximadamente 900 vagas para todo o estado de Minas Gerais, para várias funções. Que ele ia fazer inscrição para as provas de detetive e queria que eu fizesse também. Então eu falei: olha, Edinho, você sabe que eu estou mexendo no garimpo lá em São José da Safira. Fiz vários investimentos e compromissos.
Além de tudo, a mãe não quer que eu pare com os estudos. Prometi para ela que o ano que vem vou fazer um vestibular para o curso de Direito. E eu acho que você deveria fazer também. E ele falou, sim, nós podemos fazer os dois. Fazer uma inscrição para detetive da Polícia Civil e depois fazer um vestibular para o curso de Direito. O que você acha? Não sei. Tenho que conversar com a minha mãe sobre isso. Ele me disse, o Zé Neves sabe o tanto que você gosta de arma e o quanto você atira bem. Eu gosto de arma e de atirar também. Não tanto igual a você, mas meu pai era policial militar, você sabe. Meu irmão é policial civil e ele acha que nós dois vamos ser bons detetives. Então ele me falou, vamos, anima. Tenho certeza que vai ser bom para nós dois. Eu acredito que nós somos os melhores amigos. Você também já me disse isso. Se você quiser, eu converso com a sua mãe. E eu falei, acho que não. Deixa eu pensar e depois com calma, qualquer coisa eu converso com ela sobre isso. Tudo bem. Vamos sair hoje à noite? Vamos na pizzaria Dom Camilo? Eu disse, sim. Estou com vontade de comer uma pizza. Você sabe que lá no garimpo não tem essas coisas. Até em São José do Safira, pizza é uma coisa rara. Então nós rimos e marcamos para sair às 8 horas da noite, como de costume. À noite, já lá na pizzaria, ele, como esperado, voltou a tocar no assunto. E aí? Já decidiu se vai entrar na Polícia Civil comigo? Ainda não. Mas acho que isso também não é tão simples assim. Temos que primeiro passar nas provas escritas e depois, com certeza, tem outras coisas. Como em todos os concursos públicos, principalmente a polícia. Sim, o Zé Neves falou que tem as provas escritas, exames físicos e, por último, exame psicológico. Isso tudo nós tiramos de letra. Você e eu estamos preparados para fazer o vestibular. Preparo físico você tem de sobra. Eu não fico muito para trás. E os exames psicotécnicos é igual que já fizemos para tirar a CNH. Tá. Mas e o meu garimpo? É só você pedir para o Paulo César olhar para você enquanto estivermos em BH na academia. Então falei, eu acho graça que você pensa tudo é fácil. Provas, exames, compromisso. Não é que eu acho tudo fácil. A questão é que dá para resolver. Basta você querer. Você gosta de arma. Gosta de andar armado. Já pensou você poder fazer essas coisas sem nenhum problema? E ainda receber por isso? E melhor, você poder ser detetive e ainda mexer com o seu garimpo e suas pedras? E muito melhor, e ainda poder fazer o curso de Direito como sua mãe tanto deseja? Olhando e pensando dessa forma, até que pode dar certo. Então vamos fazer a nossa inscrição? Eu falei, calma. Primeiro eu tenho que conversar com a minha mãe. Vou explicar para ela da forma que você está falando e fazer as mesmas colocações sobre tudo. Principalmente sobre a Faculdade de Direito. Tenho certeza que isso pode ajudar. Então, depois de dividir a conta e acertarmos as despesas, nós fomos embora. No dia seguinte, domingo, na hora do café, eu falei com minha mãe. Ontem, o Edinho veio aqui para tratar de um assunto comigo e eu gostaria de conversar com a senhora. Em princípio, eu não vi muitas possibilidades. Mas à noite, quando fomos na pizzaria, ele me mostrou outras probabilidades com relação a essa questão. Então eu estive pensando. E ela me disse, seja o que for, meu filho. E como de tantas vezes ela falou, siga sempre seus instintos, procure fazer o que seu coração mandar. Eu estou aqui somente para te apoiar. Tudo bem, obrigado. Então eu expliquei tudo para ela, pontuando toda a questão como o Edinho tinha me dito. Principalmente sobre nada atrapalhar eu fazer o curso de Direito. No final, ela com ternura e sorrindo, repetiu para mim as mesmas palavras de sempre. Então eu liguei para a casa do Edinho e falei. Conversei com a minha mãe. E ele perguntou todo entusiasmado. E aí? E eu dei a resposta que ele tanto desejava. Amanhã vamos fazer a nossa inscrição. E ele do outro lado gritou. Isso! Sempre juntos. E no dia seguinte, nós fomos até a delegacia, conversamos com o Zé Neves, irmão dele,
o qual nos orientou em tudo e, após pagarmos as taxas, fizemos a nossa inscrição para as provas de detetive da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Agora era somente aguardar a data determinada para fazermos as provas escritas, algo em torno de 2 meses. Bom, a vida continuava, os trabalhos no garimpo não paravam. Gerador e compressor trabalhavam a todo vapor. Tambor de óleo diesel, caixa de explosivo, dinamite, eram gastos toda semana. Os dias que eu permaneci em Valadares, eu sempre ia no ponto dos pedristas, na rua Peçanha, com Barba Eliodora. Lá eu procurava me inteirar sobre as pedras, observava a qualidade, preço delas brutas, lapidado, coleções. Eram tantas variedades de pedras de cores diferentes. As mais procuradas, comercialmente, eram as turmalinas, azuis, verde, rosa, bicolor, tricolor, além das rubelitas, água marinha, topázio, morganita, esmeralda, alexandrita. Era muita qualidade de pedras. Para terem uma ideia como o mercado de pedras preciosas era tão ativo naquela época, todos os dias na esquina dos pedristas circulavam cerca de 500 homens. Eram dezenas de escritórios e muitas lapidações. Como eu já disse, eu observava tudo. Cada detalhe das pedras, do comércio, era um aprendizado diário e constante. Isso me motivava cada vez mais no trabalho do garimpo. Um sábado, quando eu cheguei em casa, após a reunião com o sócio lá em São José do Safira, como sempre minha mãe, após me abraçar, beijar, me abençoar, e depois eu ir tomar meu banho para almoçar, minha mãe me disse: ontem seu tia Jaque esteve aqui, perguntando por você. Como você está? Como estão os trabalhos no garimpo? Eu falei para ele as coisas que você sempre me fala. Também falei sobre sua inscrição para as provas na polícia. Me desculpe, meu filho, por ter tocado nesse assunto. Eu senti que ele não gostou nem um pouco. Falou que quer conversar com você, que é para você ir lá hoje, se der, ou amanhã, que ele vai estar te esperando. Tudo bem, mãe, não tem problema. Eu vou lá amanhã e aproveito e almoço na fazenda com ele. Então, no dia seguinte, após eu tomar café com a minha mãe, eu fui para a fazenda do meu tio. Quando lá cheguei, ele realmente parecia que estava me esperando, parado em pé na varanda, só me observando. Então eu desci do jipe, vestindo uma camisa de manga comprida, dobrada, calçando botas e com um revólver Colt que ele me deu. Como eu gostava de andar. Então ele, brincando, para descontrair, falou: você cada vez mais está parecendo com aqueles atores de cinema. Eu sorri, pedi sua bênção, ele me abençoou. Então nós entramos na casa, na sede da fazenda, e sentamos nos sofás da sala. Ele me perguntou: como estão as coisas? E eu disse: acredito da forma que tem que ser, tio. Trabalhando no garimpo, sonhando em tirar umas pedras, aprendendo sobre o comércio delas, que é bem complexo, por causa de uma grande variedade. Porém, o mais importante, eu já observei e aprendi. As pedras preciosas classificam em tamanho, cor e limpeza. Esse é um aprendizado básico e, ao mesmo tempo, principal para entender o universo do comércio das pedras preciosas. E ele me disse: muito bem, fico feliz que você esteja se identificando com algo que realmente gosta de fazer. Mas sua mãe me disse que você fez inscrição para o concurso da polícia, para ser detetive. Isso é por causa das armas? E eu disse: talvez seja. Mas, na verdade, o meu amigo Edson Nel da Paz que me chamou para entrarmos juntos na polícia. O irmão dele, Zé Neves, já é detetive há alguns anos. O pai dele era policial militar, em Cabo da Paz. Ele já faleceu há alguns anos, mas ele era amigo do meu avô, o pai Orlando. O senhor conheceu? Não, meu filho, não conheci. Sabe, tio, eu realmente não sei aonde o destino pode nos levar. Por muitos anos, eu me lembrava, com frequência, de um fato: quando meu pai faleceu, minha mãe ficou praticamente indefesa em uma situação na cidade lá de Palatina, no Espírito Santo. E os policiais ajudaram ela. Isso nunca saiu da minha cabeça. Até hoje eu penso nisso. Depois que eu fiz minha inscrição para a polícia, isso quase todos os dias vem na minha mente. E o meu tio me disse: eu entendo o que você está dizendo. Sexta-feira, quando eu estive na sua casa, sua mãe me falou sobre você ter feito a inscrição para a polícia. E depois ela me contou essa história. Você era bem pequeno na época. Sim, tio.
mas eu me lembro perfeitamente até hoje. E ele me disse: realmente tem coisas que marcam a gente para o resto da vida. E talvez seja isso que me preocupa nessa história de você entrar para a polícia e de repente querer ajudar as pessoas além da sua função e do seu dever. Foi exatamente por isso que seu tio Dari morreu e acabamos todos numa guerra sem fim. Bom, eu acho que não preciso falar mais nada sobre isso. Você sabe de toda a história. Sim, tio. Eu entendo que o senhor não gosta de ficar relembrando esses fatos. Então ele levantou do sofá e falou: pegue seus pares e vamos dançar. E eu disse: o que significa isso, tio? E ele falou: era uma frase que eu e meus irmãos, seus tios, tínhamos o costume de falar, que quer dizer: pegue suas armas e vamos atirar. E em seguida ele foi até o quarto e voltou com uma carabina importada Winchester, calibre 44, em uma das mãos, na outra cheia de munições, e disse: vamos ver a sua pontaria com arma longa. Eu sei que é boa. Sua mãe também me mostrou a medalha que você ganhou no exército, atirando com fuzil. Vamos ver com essa moça aqui. Então nós chegamos no terreiro da fazenda e ele me entregou a carabina e falou: ela está municiada, mas não tem bala na agulha. É só manobrar e atirar. Você sabe, não preciso te ensinar. Então eu manobrei a carabina, levando a bala para a agulha e falei: aonde o senhor quer que eu atire? E ele disse: onde você quiser. Então eu olhei e tinha um pé de manga e falei: posso atirar naquela mangueira, a qual estava uns 15 metros? E ele rindo disse: você não acha o pé de manga um alvo muito fácil para você acertar? Então eu apontei a carabina, mirei e atirei em uma manga que se despedaçou com um tiro de 44. Então ele me olhou um pouco espantado e disse: você acertou naquela pequena manga? E eu falei: ela não era tão pequena, tio. Então nós dois rimos e ele falou: atire em outra para eu ver que não foi pura sorte. E novamente eu mirei em outra manga e atirei. E ela voou longe. Ele falou: você realmente puxou seu tiro de cima. Como você atira bem? Eu falei para o senhor, tio: eu sempre atirei bem com arma longa. Aprendi quando ainda era criança. Então ele falou: a minha pontaria ainda é boa, mas a minha vista não é mais a mesma. E eu perguntei: o senhor tem certeza que não quer tentar? E ele disse: não, só queria ver e saber como você tinha ganhado aquela medalha lá no exército. Está explicado. Então entreguei a carabina e ele me disse: tem certeza que não quer atirar mais? E eu falei: não vamos ficar gastando bala à toa. Ele riu e disse: então vamos almoçar. Acho que está na hora. Depois do almoço, nós voltamos para a sala e lá ele me falou: sabe, às vezes que fui lá na sua casa, depois que sua avó partiu, eu pude perceber que sua mãe não é mais a mesma. Não tem mais aquela alegria, aquele sorriso de antes. Eu sei, tio. Às vezes eu chego em casa e ela está chorando. Eu pergunto: a senhora está chorando, mãe? E ela responde: não, mas eu sei que ela está chorando. Desde que Deus levou a minha avó, já vai fazer 1 ano e ela continua chorando. Eu entendo como deve ser difícil para ela ter perdido a querida mãe. Sabe, tio, eu nem imagino, nem gosto de pensar de ficar ou viver sem minha mãe. Ela é tudo na minha vida. Então ele me falou: eu entendo. Eu já percebi claramente que você é tudo neste mundo para ela também. Depois então de conversarmos por mais algum tempo, eu falei: eu tenho que ir, tio. A minha mãe com certeza está me esperando. Então nos despedimos, eu entrei no meu jipe e retornei para casa. Naquela tarde, quando eu cheguei em casa, minha mãe me falou: seu amigo Edinho esteve aqui te procurando. Falei que você estava na fazenda do seu tio. Como foi lá? Tudo bem. Conversamos bastante, dei uns tiros com a arma dele. Apenas 2 tiros. É uma carabina importada. Um Winchester calibre 44. E você acertou? Sim, mãe. Com a arma longa praticamente eu não erro nada. O tio ficou impressionado. E ela disse: que bom que a espingarda de pressão que eu te dei quando era menino serviu para você aprender a atirar dessa forma. E ela novamente falou: eu conversei um pouco com Ed
Ele realmente está muito entusiasmado com a possibilidade de você e ele se tornarem detetive da polícia. Então eu disse, o tio Ajax tem receio que após eu entrar para a polícia, eu arrumo um problema por causa dos outros. Ele novamente relembrou os motivos da morte do tio Dario e as confusões da família por sempre querer ajudar os mais fracos. Então minha mãe falou, seu tio pode até estar certo e por um lado ter razão sobre essa questão. Mas ajudar as pessoas que necessitam de qualquer tipo de ajuda, principalmente os mais fracos e injustiçados, isso não é errado. Nós já conversamos sobre isso muitas vezes por causa daquele homem de Colatinho. Sim, ué. Eu nunca me esqueci dele. Se fosse hoje o acontecido, ele estava morto. Então minha mãe sorriu e falou, tá vendo porque seu tio tem receio de você entrar para a polícia? O tempo passou, a data das provas do concurso público da Polícia Civil foi adiada, e sem nenhuma nova data marcada. Então a minha rotina de ir na esquina dos pedristas, depois para o garimpo, continuava. E no sábado eu retornava. Mas nisso tudo algo me incomodava. Mesmo com o passar do tempo da partida da minha avó, a tristeza da minha mãe só aumentava. Isso realmente me preocupava. Em um sábado, quando eu cheguei no garimpo e estacionei o Jeep na porta da casa, ela não estava como de costume à minha esquerda. Eu entrei e a encontrei novamente chorando, sentada na antiga cadeira da minha avó. Eu me aproximei, dei um beijo nela e sentei no sofá. Peguei na sua mão e fiquei ali só olhando. Então ela me falou chorar. Está tão difícil, meu filho, eu continuar sem a mamãe? Acho que você nem imagina. Então eu disse, imagino sim, mãe. Eu tenho acompanhado o sofrimento da senhora e tenho sofrido muito com isso também. E após um tempo escalado, ela me chamou. Eu tenho orado tanto, pedido a Deus para tomar conta de você e aos seus passos te proteger, porque eu tenho tanto medo de partir, de te deixar e você ter que passar por todo esse sofrimento. Dói tanto. Então eu falei, por que a senhora está falando essas coisas comigo? E ela me disse, não sei, só quero que me prometa uma coisa. Aconteça o que acontecer, você vai se cuidar e nunca vai desistir dos seus sonhos. Siga sempre os seus instintos e desenhos do seu coração. E eu novamente falei, por que a senhora está falando essas coisas comigo, mãe? Eu não gosto desse tipo de conversa. E ela falou, só me promete. Então eu falei, tudo bem, eu prometo. Então ela me abraçou, me beijou e disse, era só isso que eu precisava. Agora vai tomar um banho, lavar o cabelo, pentear, para ficar bem bonito. Passar seu perfume, para depois almoçar. Tudo bem. No dia seguinte, sem ninguém esperar, a minha tia Marina, irmã da minha mãe, chegou lá em casa, vindo da fazenda de Aimorés para visitar. Então as duas se abraçaram, ela me beijou, me abençoou e toda feliz falou para minha mãe, já tem uns dias que eu tenho sonhado com você, acho que de tanta saudade. Hoje saí cedo da fazenda, peguei o trem e vim te ver. Então novamente as duas se abraçaram e foram para a sala conversar. Depois eu peguei a mala dela, levei para o quarto da minha mãe, que era o mesmo quarto da minha avó, no segundo piso, ao lado mesmo. Depois daquela conversa da minha mãe comigo, eu devo dizer que fiquei imensamente feliz com a chegada da minha tia Margot, pois ela era muito alegre, sorridente, e isso poderia suavizar a tristeza da minha mãe. Então à noite, as duas se arrumaram e foram juntas a uma igreja próxima lá de casa. E eu fui com meus amigos para a pizzaria. Mas todas aquelas palavras da minha mãe não saíam da minha cabeça. Me lembro que quando eu cheguei, as duas já estavam no quarto se preparando para deitar. Então eu pedi a bênção às duas, e a minha mãe, após me abençoar, me beijar, ela usou uma expressão que eu nunca esqueci, que vai me acompanhar para o resto da vida. Boa noite, gente. Fique sempre com Deus. Essas foram as últimas palavras da minha mãe para mim. Ela anoiteceu e não amanheceu. Deus a levou.